Sejam bem-vindos, turma. Esse é um encontro aqui quinzenal que a gente faz, onde a gente traz um especialista para falar de um tema específico que ajude nós, dentistas, no dia a dia do nosso consultório. A última vez a gente trouxe a doutora Ana Paula falando um pouquinho de prótese, né? Teve o doutor Gabriel falando um pouquinho de placa de bruxismo e hoje a gente trouxe o doutor Alex, né? Ele tem uma consultoria voltada para o mercado odontológico, chama-se BCX Consultoria. Hoje ele separou vários temas legais para a gente poder discutir sobre inteligência artificial aplicada ao consultório e sobre experiência e jornada do paciente, tá certo? Então, como é uma sala mais intimista, quem for tendo dúvidas aí ao longo da aula, pode ir levantando a mão, pode ir abrindo o áudio, a câmera, conversando mesmo, vai ser um bate-papo, sempre bom ter perguntas aí de vocês, tá certo? Então eu vou deixar aí pro doutor Alex começar. Manda ver, doutor. Valeu, Felipe, obrigado. E é isso aí, eu gosto bastante de conversar, eu acho que o mais importante para mim é sempre a gente trocar experiências, é uma troca, então, o professor sempre aprende muito mais com os alunos do que o contrário, e hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre como eu preparei um guia mesmo para a gente pensar sobre IA. Então a ideia é que vocês consigam hoje sair da aula com algumas questões já respondidas. Eu vou começar a apresentar aqui. E lembrando que no final, para quem estiver aqui até o final, a gente vai sortear um ingresso para o nosso evento presencial que vai acontecer dia 26 de junho lá no Coco Bambu, um café da manhã especial para falar também de assuntos de jornada do paciente e inteligência artificial. Então fiquem aí. Show. Esse ingresso aí vai ser legal, hein? Coco Bambu é muito top. Então, gente, a gente tem. Bom, eu sou o Alex, como o Felipe me apresentou. Não sou dentista, não falo que eu sou dentista, porque eu nunca cliniquei. Fiz odontologia, mas dentro da faculdade eu já trabalhava com gestão, fiz USP assim como o Felipe. Estava um ano na frente dele, ou 2 anos, não lembro bem. Mas criei uma liga de gestão na faculdade, ganhei prêmio com outras empresas, trabalhei com professores da faculdade, saindo de lá já e com a empresa aberta e já dando consultoria. Então, tenho esse trabalho há mais de 10 anos. Dentro disso, eu já trabalhei com várias ferramentas de software, com prática na clínica, e hoje estou buscando me especializar nessa área de experiência do cliente, de serviços complexos, né? Serviços complexos é tudo aquilo que envolve uma tangibilidade mais difícil ali para o paciente, para o cliente entender. Então, por exemplo, você escolhe o salão de cabeleireiro, é muito simples, né? Você olha os trabalhos anteriores, tudo mais. Doutora Raquel, muito obrigado por ter comparecido. Fica à vontade aí para qualquer dúvida. Então, a gente vai escolher um salão de cabeleireiro, é muito fácil a gente escolher, é mais tangível a gente avaliar a qualidade do barbeiro, do cabeleireiro. Agora, vamos supor que a gente precisa de um cardiologista para fazer uma cirurgia. Pô, isso começa a ficar muito complexo, né? Então, a odontologia entra nessa complexidade, é onde eu tenho buscado me especializar, e é onde a gente vai falar um pouquinho hoje. A gente é um guia mais prático de IA, mas vocês vão ver que eu trouxe um material de uma maneira diferente. E o primeiro ponto é a gente responder algumas questões, né? Duas perguntas aqui eu vou responder de uma maneira direta e outras são perguntas um pouco mais complexas que eu vou desenvolver na aula. E aí o primeiro ponto aqui que é essa inteligência artificial e como ela aprende na odontologia. Primeiro falar para vocês que a inteligência artificial ela aprende por meio da repetição, né? O machine learning ali foi um dos principais pontos de desenvolvimento. Inteligência artificial é algo muito estudado há muitos anos, mas o machine learning ele está sendo reaprendido cada vez mais. Essas redes neurais elas estão se desenvolvendo e na odontologia um dos principais pontos que ela aprende é por
você apresentar uma imagem, falar o que que é aquela imagem, explicar para ela o que que aquela imagem faz, e aí ela vai computando aquilo, vai salvando aquilo, e aí quando aparecer uma imagem semelhante àquela, ela vai dar uma probabilidade sobre o que é aquilo. Né, o que que, então, aqui tem um risco de cárie, aqui tem um risco de cárie. Eu mostro isso várias vezes. Quando ela vê uma imagem semelhante, ela vai falar, tem 90% de chance dessa imagem apresentar ali um risco de cárie. Então, é assim que funciona o machine learning dentro da inteligência artificial, de uma maneira muito leiga, né, e menos técnica para vocês entenderem. Então, ela não aprende sozinho, ela não vai criar nada. Se tiver uma diferença anatômica muito extraordinária, ela não vai saber responder, ela vai te dar uma probabilidade muito baixa. É importante vocês saberem disso. E aí a IA vai substituir o cirurgião dentista? Eu vou responder isso mais profundamente mais para frente, mas logicamente não, porque por um serviço complexo, como eu estava falando, a gente pensar em algo que não seja humano nessa troca é muito difícil de ser substituído. É claro que o paciente ele vai chegar cada vez mais para vocês tendo pesquisado, ele vai olhar na internet, ele vai talvez procurar entender melhor, tirando foto da radiografia dele, ele vai tentar perguntando os sintomas ali, mas sempre vai ser você que vai dar esse ponto final. Inclusive, essas perguntas elas são importantes quando eles chegarem para vocês de ser respondido e vocês entenderem como funciona a IA para conseguir responder com confiança, né? Passando segurança para o paciente, porque tem um comportamento ali, um perfil de paciente que vai chegar cheio dessas dúvidas e é importante vocês entenderem. E aí, quais são as aplicações práticas que a IA já é realidade no consultório? Eu vou apresentar elas todas para vocês, inclusive com prompts, né, com uns comandos, que aí depois eu vou enviar para vocês, para quem está aqui assistindo a aula, vou mandar esses guias. São guias já testados por mim, pelos meus clientes, são guias bem robustos, vocês vão ver que vocês vão preparar o print aí, porque é bastante coisa para escrever. Quais são os principais perigos e riscos éticos para a gente usar IA? A gente vai falar um pouco sobre esses vieses. Eu pesquisei bastante artigo científico, depois eu envio para vocês também, mas um dos principais pontos na área da saúde em específico é vocês entenderem que se eu estou trabalhando com essa probabilidade, como eu expliquei, né, ela não inventa nada, ela não imagina nada, ela só trabalha com probabilidade e com um cálculo matemático. Então, pensando na área da saúde, quando eu tenho grandes epidemias e tudo mais, eu tenho vários pontos ali por trás, desde da parte social, da parte étnica, da parte da história, da geografia do local. E aí, quando eu transporto, então eu tenho uma determinada doença naquela região. Quando eu transporto esses sintomas para outra região, que não dialoga diretamente com a região anterior, eu posso ter vieses. E esses vieses que são muito complicados dentro da área da saúde, né? E é onde mora o grande risco. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, a gente vai falar um pouco sobre como que a gente discorda e o quanto que, na verdade, a IA ela precisa ser mais um auxílio, mais uma ferramenta como um livro, diria até como uma pesquisa um pouco mais profunda em alguns pontos, mas que vocês sempre têm que revisitar para conferir que as informações estão corretas, porque a IA tem errado cada vez mais. E na medida que se passa, que a internet for sendo produzida por mais IA, esses erros podem aparecer cada vez mais. Então é interessante vocês usarem ela como mais uma ferramenta mesmo, porque aí sim mora um caminho interessante. E como a gente pode melhorar a rentabilidade e reduzir o burnout da clínica? Esse é o grande ponto. Primeiro, eu quero explicar para vocês que eu fiz a aula baseada na matriz de Rosenauer. Eu peço desculpas porque eu estou um pouco gripado, e aí minha dicção pode estar um pouco ruim, minha garganta está um pouco ruim, mas eu fiz uma matriz de priorização de atividade. Então, eu coloquei aqui uma série de atividades, certo? Então, vocês vão ver que o que é essa matriz?
Essa matriz, o Rosenhauer, ele foi um presidente dos Estados Unidos e ele era militar. E aí ele tinha uma matriz, uma forma de como ele lidava com as atividades do dia a dia dele. Então a gente tem basicamente um gráfico aqui, em pontos que eu tenho no primeiro quadrante, o que é urgente e importante, embaixo, o que é urgente, mas não é importante, depois o que é menos urgente, mas importante, e o que não é urgente nem importante. Então esse é o primeiro gráfico. É interessante vocês entenderem que essa matriz, ela tem o ponto principal de a gente pensar as atividades do dia a dia mesmo. Tem um livro que eu li há muitos anos atrás, não sei se algum de vocês já leram, que é A Tríade do Tempo. Alguém já leu? Quem quiser se manifestar, fica à vontade também, tá, gente? Aqui estamos em poucas pessoas, eu posso tirar a dúvida de vocês à vontade aí. Alguém já leu A Tríade do Tempo? Pode levantar a mãozinha, fazer um sinal aí. Nunca li, Alex, Nunca mas leu? achei interessante. Então, A Tríade do Tempo, Felipe, eu li na época da faculdade. Foi indicado, na época da faculdade, o André Kimura foi lá pra gente dar uma palestra, né? E ele me falou desse livro. Esse livro ele fala sobre o quanto que muitas vezes a gente perde o nosso tempo com coisas que são circunstancial, que são bem inúteis, para ser mais direto. Existem atividades que vão de encontro com o que vocês querem ser. Uma atividade que eu recentemente eu dei uma aula para o pessoal lá da Liga, porque vai fazer 10 anos que a Liga de Gestão lá da USP estreou, e eles me convidaram para dar uma aula. E um dos pontos que eu falei para eles foi que eles precisam colocar isso estrategicamente no papel, aonde eles querem ir, como eles vão estar quando não forem mais recém-formados. E isso é super importante para a gente entender como a gente lida com o nosso tempo. Né? Por que, por exemplo, o Felipe, que aqui é recém-casado, teve tempo de fazer tanta coisa e ainda está empreendendo e com vários projetos ativos, porque ele sabe lidar muito bem com o tempo dele. Então a gente precisa entender como a gente lida com o nosso tempo, como a gente administra as 24 horas que a gente tem. E aí, nesse livro, ele fala um pouco sobre isso, sobre como a gente trabalha com um modelo que muitas vezes ele não é o ideal. Isso aqui é o ideal. 70% a gente trabalha com aquilo que é importante para a nossa missão de vida, para aquilo que a gente realmente vai trazer benefício para onde a gente quer ir, para os nossos objetivos, 20% com o que é urgente, porque trabalhar muito no urgente vai trazer um super estresse, e 10% no que é circunstancial, porque é importante também ter essa parte da vida que ela tem um papel fundamental de ócio, de desocupamento, de desestressar. Mas a real é que muitas vezes a nossa realidade é essa aqui. A gente fica aí 30% no que é importante, 40% no urgente, 40% no circunstancial. E é aqui que mora o perigo. Quando esse equilíbrio está até pior que isso, aí é onde dá problema. Dá problema de a empresa começa a faturar menos, a gente começa a não ter controle da vida pessoal mesmo, a gente começa a ter problemas de não entender para onde está indo um barco à deriva. Então é por isso que eu trouxe a matriz de Rosenhauer, porque aqui dentro a gente começa a pensar, poxa, será que... E nada disso que eu coloquei aqui entre, é urgente e é importante. Isso aqui é para um dentista em um determinado tempo, porque, por exemplo, prontuários dos pacientes, vocês concordam comigo que é importante? É super importante ter preenchido, certo? Prontuário dos pacientes, inclusive por questões legais, certo? Aí, doutora Raquel, obrigado, muito importante. Então, eu diria que ele tem que ser preenchido pelo dentista que está fazendo o procedimento. Muitas vezes eu já encontrei dentista que faz a auxiliar preencher, e não tem problema. Ela leva o tempo dela para outros pontos, mas a auxiliar vai lá e preenche. Ela muitas vezes vai só checar. Atendimento dos pacientes, realizar o primeiro atendimento na recepção dos pacientes,
Acompanhar e incentivar avaliações do paciente do Google Meu Negócio aqui. Isso aqui é um ponto super relevante para vocês. Quem aqui tem Google Meu Negócio de vocês? Coloca um joinha aí para mim, por favor. Eu tenho, com certeza, e uso muito. Show, legal. Ó, já que a gente está aqui, eu vou abrir uma exceção e vou dar algumas orientações que eu só dou na consultoria só para vocês. Lá no Google Meu Negócio de vocês, ó, vou abrir aqui. Vou abrir aqui da minha ex-sócia, a Beatriz, a clínica dela, para vocês verem. O que vocês vão fazer na clínica de vocês? Vão colocar o nome da clínica, né? Depois vocês vão colocar dentista no bairro. Então, dentista no Tatuapé, dentista em Floripa, dentista, assim, não na cidade, né, mas num bairro de Floripa, que eu infelizmente não conheço Floripa ainda, não sei nenhum bairro, mas assim por diante. Depois vocês vão colocar uma barra e vão colocar aqui, desculpa, vão colocar aqui o nome do procedimento que vocês mais realizam. Depois outra barra e assim por diante. Pedir avaliação é super importante. Recomendo vocês fazerem algumas ações para solicitar a avaliação. O que vocês podem fazer? Sabe pasta de dente que é entregue, aquelas amostras que é entregue por representante? Coloca um bol com um monte dessas pastas e coloca ali o QR Code do lado e coloca lá uma mensagem. Para conseguir uma pasta, basta dar uma avaliação para a gente. E aí coloca o QR Code do Google, tá? Dentro do Google Meu Negócio, vocês conseguem lá em solicitar mais avaliações, vocês conseguem o QR Code oficial, vocês colocam esse QR Code. E assim vocês, quem conseguir passar por ali, fala para a secretária e investir nisso. Ou vocês mesmo no final, onde eu consigo mais avaliações para os meus clientes é no começo da consulta, por mais que incrível que pareça, não para a primeira consulta, logicamente, mas o paciente que está em tratamento, ele chegou, ele muitas vezes está mais descansado. E aí ele está com o tempo dele focado na clínica. Aí ele chegou, você solicita a avaliação no começo, ele vai fazer. Na saída, tá todo mundo corrido, tá todo mundo querendo chegar logo em casa ou no outro compromisso, ninguém faz. Então solicitem no começo. E aí, coloquem aqui dentro do Google, tem um espaço lá. Deixa eu abrir o meu da BCX para vocês verem. Tem um espaço aqui que é para vocês fazerem publicações. Postem lá. É importante fazer essas postagens, porque dentro dessas postagens, vocês conseguem... Aqui, ó. Postagens. Dá para colocar vídeo, dá para colocar foto, e aí o que vocês podem fazer? O que está postando no Instagram, posta aqui também, da mesma forma. Foto, vídeo, isso faz o Google ver que vocês estão em atividade e que é uma empresa verdadeira. E aí as recomendações, quando alguém colocar lá dentista, bairro, vocês vão aparecer em primeiro. Então isso é um ponto que vocês, por isso que eu coloquei aqui no importante, vocês precisam ter destaque, né? Precisa sempre acompanhar. Oferecer oportunidades para retorno e revisão de tratamento. Isso aqui é o ponto principal, né? Inclusive a aula do dia 26 vai ser sobre isso, depois eu vou abrir aqui para vocês e vou encaminhar o artigo ali da Harvard Business School para vocês lerem e verem o quanto que eu consegui oferecer oportunidade de retorno verdadeira para o paciente ter um protocolo de última consulta, que o paciente vai voltar dali 3 meses ou vai me indicar alguém, é importante e faz eu, de repente, não precisar correr atrás de paciente ativamente, mas eu ganhar mais. Né? Quando a gente deixa de fazer isso, não quer dizer que a gente está perdendo dinheiro, mas está deixando de ganhar. E deixar de ganhar dinheiro é uma coisa muito triste, né? Deixar dinheiro na mesa é algo que nenhum empreendedor pode fazer. E análise clínica de exame. Então, onde tem um robozinho aqui, é onde a gente consegue usar a IA.
Pensando no prontuário dos pacientes, eu coloquei o robozinho aqui, puxei uma seta e coloquei o Cloud Note. O que a gente pode fazer? O Cloud Note, ele é uma ferramenta interessante para a gente conseguir gravar essas primeiras consultas. Vocês não precisam informar necessariamente para o paciente que está sendo gravado, assim como um psicólogo grava a consulta dele, para depois ele verificar, fazer anotações. Aqui é a mesma ideia. Vocês não precisam passar isso para o paciente, porque vai ser de uso estritamente interno. Cloud Note é essa ferramenta, o Felipe, eu sei que tem, né, Felipe? Tá aqui, ó. Aí, ó. Ferramenta Essa dele aí. ferramenta aqui, ó. É muito bom, hein, gente? Para gravar consulta, reunião com fornecedor, com cliente, super indico. Vai Ela atrás do celular, ele tem um ímã. é isso aí. Coloca atrás do celular. Ele escuta a sua ligação também, né, Felipe? Sim, ligação, tudo. É isso aí. E aí ele já faz a anotação e manda direto para a IA que você escolher ali. É bem interessante mesmo. Tem um valor mais alto, tem outras alternativas também, mas é bem interessante, por isso eu coloquei aqui. Vocês podem também. Oi, doutora Cida, boa noite. Vocês podem, se for, pode abrir o microfone à vontade, tá, doutora Cida? Para falar alguma coisa, se quiser perguntar, fica à vontade. Vocês podem também gravar a ligação pelo próprio celular e depois colocar para algum IA escutar. Ah, eu gravei a ligação aqui, vou colocar para transcrever, para IA, a IA transcreve. O Clinicorp, não sei se vocês conhecem. Quem conhece o Clinicorp, dá um joinha aqui para mim, por favor. Felipe, a doutora Cida, legal. O Clinicorp, ele lá dentro, e o próprio. O Easy não tem, mas outros softwares odontológicos também tem. Uma forma de eu colocar lá dentro a gravação ou gravar com o computador mesmo essa primeira consulta e depois ele transcreve. E isso ele vai colocar para mim no prontuário, certo? E aí qual que é o ponto? O ponto é usar o prontuário e usar alguma IA com essa gravação. Então eu tenho gravado a consulta comigo, por exemplo. Aí eu falei que eu tenho apertamento de noite, eu uso placa, gostaria de fazer um clareamento, tomo muito café, tomo muito refrigerante, não sei o quê. Aí vocês vão falar e vão ver todos os pontos, inclusive de venda. Aí eu preparei aqui para vocês, inclusive eu já testei esse prompt. Ele é um prompt bem grande, porque o que, que ele está falando aqui, ó? Você é um consultor de gestão odontológica e um assistente clínico de alta performance. Sua missão é analisar a transcrição de uma consulta odontológica fornecida abaixo e transformá-las em duas entregas principais: um prontuário clínico técnico e um relatório de insights de vendas e comportamental. Então aqui, e aí você cola aqui essa transcrição que eu falei, que pode vir do Cloud Note, da própria gravação, enfim, e abaixo ele vai ter essa saída desses dois formulários, tanto a parte do prontuário pronto, como a parte de insights de venda, que inclusive depois vocês vão usar para fazer uma apresentação com o IA também. Então aqui é o prompt, né? A partir do 1, 2 e 3 aqui é a parte do prompt. Depois eu vou passar para vocês esses prompts aqui. Eu vou mandar para o Felipe manda para cada um de vocês. Gente, daqui vocês vão ter a faca e o queijo para vender para o paciente. Isso é muito mais simples entender quem é o dominante, né? Quem é o verdadeiro paciente ali. Muitas vezes ele vai para falar com vocês, mas quem tem o decisor vai ser outra pessoa. Vai ser o pai, vai ser o filho, vai ser o marido, vai ser a esposa. Então, tem que saber quem é o decisor, tem que saber qual que é o perfil desse paciente. Oi, doutora Ângela, boa noite. Tudo bem? Fica à vontade para abrir o microfone para falar com a gente, tá, doutora Ângela? A gente tá, poucas pessoas aqui, estamos bem intimistas, e aí eu estou tirando dúvida à vontade. Então, é interessante vocês terem isso, inclusive o perfil comportamental.
perfil comportamental desse paciente, se ele é um paciente muito técnico, se ele é um paciente mais que tem um pouco mais de dificuldade de tomar uma decisão, isso vai ajudá-los bastante, né? Então, usar uma dessas IAs aqui, que são IAs comerciais gerais, né? Vocês vão conseguir entender para onde ir. Falando nessas IAs, vamos passar. Então, aqui são pontos importantes, né? Como eu estava falando, é aquilo que vocês vão fazer. Mas nada daqui está escrito em pedra, tá? Pode ser que, por exemplo, eu não faça esses prontuários. Pode ser que eu delegue para minha auxiliar, que eu trabalho com ela há muitos anos. Ela tem capacidade, passei por um treinamento para ela e ela faz isso. O atendimento dos pacientes é a mesma coisa. Pode ser que eu só faça a venda, mas o atendimento que vai realizar de verdade será outro dentista. Mas, no mínimo, isso aqui é urgente. E aquilo que é urgente, eu diria, é onde está o verdadeiro ouro de vocês, porque a parte mais estratégica da clínica. Vocês já devem ter ouvido o jargão que não é com a bunda no mocho que a gente de verdade faz dinheiro. A gente faz dinheiro quando a gente olha para a estratégia. O Felipe mesmo, acho que ele me procurou quando ele soube que eu ia dar a palestra lá na faculdade e tudo mais, ele me procurou falando isso. Poxa, quando eu entendi que estratégia que faz a diferença, minha vida que transformou. Então, a estratégia, doutores e doutoras, é a parte principal que vocês precisam focar, pensando de verdade em crescimento de empresa, em qualidade de marca. E aí, o que a gente vai fazer em estratégia? E aí é onde a IA mais se destaca, onde a gente. Eu coloquei aqui 3 pontos, mas vocês podem usar para absolutamente tudo. Tudo aqui dá para usar IA. Desde como um assistente pessoal, né? O que é um assistente pessoal? Poxa, é uma pessoa que está comigo o tempo inteiro. É uma pessoa que responde as minhas dúvidas, me responde e-mail e consegue escutar, agendar as coisas para mim. O meu Gemini ele faz isso. O Gemini ele é linkado com o Google. Então, quando eu abro o Gemini, que eu estou no Workplace do Google, que é o Gmail, o calendário do Google, ele consegue ter acesso a isso tudo, até um pouco assustador, né, cara, entre nós, mas ele consegue ter acesso a tudo e ele marca a reunião para mim, ele me ajuda a responder e-mail, ele me ajuda a organizar a minha vida pessoal. Eu falo para ele, olha, eu tô com uma meta agora de ir 3 vezes na academia por semana. Ele vai lá e coloca já na minha agenda. E aí quando eu for ver, já tá tudo agendado lá, os horários que eu preciso fazer. Então, isso tudo dá para a gente usar o Gemini, o Google, o ChatGPT, o Cloud Note, seja o que vocês acharem interessante. Vamos pensar em acompanhamento financeiro. Então, vocês usam determinados softwares, seja no controle Odonto, seja Clinicorp, seja o Easy, vocês usam algum software odontológico ou tem alguma planilha, né? Precisa ter alguma planilha, seja no Excel. Qual que é o ponto da gente usar o software e ter esses dados? É a gente analisar esses dados. É a gente entender da onde está vindo esses dados e como a gente vai aprender um pouco mais com o que esses dados estão trazendo para a gente. E aí, esses softwares, eles muitas vezes não conseguem responder as perguntas para mim. Poxa, esse mês eu vi que o meu faturamento caiu em relação ao mês passado. Isso é sazonal, todo mês de junho ele cai. Isso aconteceu porque eu não tive tanta primeira consulta, isso aconteceu porque eu não vendi tão bem. Então, olhar para esses dados é a parte onde a estratégia mora. Quando eu olho para isso, eu posso usar esse prompt aqui que eu criei para vocês também, e aí eu olhei para ele de maneira direta. Eu posso, o prompt de parte financeira, eu posso aí responder para esse paciente, olhando para o prompt, responder para esse setor financeiro, o que eu vou fazer, como que eu vou dar os próximos passos. Eu vou colar o prompt correto aqui para vocês e eu vou enviar para vocês, como eu falei, né?
E aí, como é que eu escolho a IA, né? Que eu estou falando aqui de usar o prompt, usar a IA e tudo mais. Bom, eu pesquisando aqui, eu fiz uma análise, trouxe a análise mais atual para vocês das IAs no mercado, que são mais de 534 modelos. Isso para mim é uma loucura, tem muito modelo, cada dia nasce uma nova. A gente tem 28 aqui, que são as mais inteligentes, baseados em alguns dados internos aqui de benchmark, né? Então, o Cloud Opsus, esse 4.8, ele é o topo hoje dessa inteligência das IAs atuais. Depois a gente vem o Gemini, a gente tem o ChatGPT 5.5, ele é um dos mais caros atuais, eu vou mostrar para vocês. Aí vem outro Cloud e vem o Gemini. O Gemini hoje ele está entre um dos melhores custo-benefício. E eu tenho também uma versão gratuita que é incrível, que é essa chinesa aqui da DeepSeek. Ela é a mais barata, na verdade, ela é de graça, e ela entrega muita coisa para a gente com pouco que ela usa, né? Com pouco recurso que ela usa. Então aqui a gente tem as mais inteligentes. Se quiser falar aí, Gustavo, você que tem mais pontos técnicos, fica à vontade também, tá? E a gente tem aqui, ó, o GPT e o DeepSeek sendo um dos mais baratos. Para vocês verem, existe uma moeda dentro da IA que se chama token, né? Que é, assim, explicando com as minhas palavras, sendo bem leigo, é quase como pequenas palavras que a gente manda para a IA para ela conseguir entender o que ela precisa. Então, toda vez que a gente usa isso, a IA dá uma resposta para a gente. O GPT gratuito, ele é um dos mais baratos, depois vem o DeepSeek, depois vem outro GPT, e vem essa IA aqui, que eu nem conhecia, da Xiaomi também. E, por último, vem a mais cara, vem o GPT High, que é esse 5.5, que é um dos mais inteligentes, como vocês viram, mas um dos mais caros. Isso aqui é dólar, então um token basicamente custa $30. É bem caro. Um token não. É uma medida maior de token, não é por um, mas é bem caro. Então, para vocês entenderem, hoje, respondendo, qual que eu usaria? Eu usaria. Se eu quero começar a aprender, eu quero começar a usar sem ter compromisso. Eu começaria pelo DeepSeek. Ele é uma IA bem interessante para quem quer começar a ter a prática, porque precisa usar sempre. Depois eu iria, sem dúvida nenhuma, para o Gemini, porque ele tem um bom custo-benefício. Ele não é das mais baratas, como vocês estão vendo aqui, mas sempre tem promoção dentro do Google. Eles estão querendo colocar o máximo de pessoas para dentro, porque nenhuma dessas empresas, tirando as que não cobram, né, elas conseguem se pagar. Então, elas estão tentando colocar o máximo de pessoas para dentro para conseguir ter essa ancoragem de mercado para aí sim conseguir se pagar. Então, eu começaria pela gratuita, qualquer uma, pode ser até o ChatGPT gratuito. O DeepSeek, ele é o melhor entre a questão da inteligência e o que ele entrega, né? Mas pode ser um ChatGPT, pode ser um Gemini, pode ser um Cloud. E dali, fazendo sentido para mim, eu migraria para os planos mais básicos, porque vocês vão usar muito nessa questão pessoal. Então, a análise de dados, análise de performance da clínica, isso é super importante. E aí, um outro ponto, quando a gente está olhando para isso, e, por exemplo, eu quero usar a IA para fazer análise de prontuário, para me falar conduta clínica, dá para fazer isso também. É claro que a gente precisa ter mais cuidado. Uma IA que eu recomendo muito vocês usarem, principalmente para leitura e entendimento de artigo científico, é o Notebook LM, onde vocês conseguem colocar artigo científico lá, inclusive esses infográficos eu fiz com eles, eu coloquei os artigos lá, fui lendo cada um deles e fui pedindo os infográficos, porque muitas vezes ele também dá uma errada ali, mas ele não traz nenhum dado da internet.
Porque isso é importante vocês saberem. Se eu colocar um monte de artigo científico no ChatGPT, ele não vai me trazer os artigos científicos só que eu coloquei ali nele. Ele vai me trazer dados da internet também. E aí isso pode começar a ficar. A não ser que eu faça um agente, que é algo um pouco mais complexo. Não sei se vocês já usavam algum tipo de IA. Coloca um joinha aí quem já usou, por favor. Então, ninguém... Ah, a doutora Raquel já usou. Acho que só a doutora Raquel. Então, estou começando agora. A Adriana ali, doutor Mário, Renata, doutora Cida, tá começando agora. E aí eu quero, de repente, que ele me fale, poxa, eu encontrei alguma coisa ali na radiografia, não entendi o que que é, eu quero que ele me fale mais ou menos o que que ele acha que é. Doutor José, já usou, doutor José, algum tipo de IA? Já usou, doutor José, algum tipo de IA já? Algum momento? Seja para perguntar nada? Perfeito. Então vamos lá, então vamos sair daqui, eu quero que vocês tenham coragem para usar. Então eu vou, de repente, poxa, eu não sei o que, que apareceu ali no exame de imagem, vocês fizeram lá na Ômega a radiografia, não sei o que, que apareceu, tô com vontade de perguntar para a IA. Pode perguntar. O que, que a gente precisa pensar quando a gente pergunta para a IA? Primeiro, tem esses viés de integridade de dados, né? Imaginem que, como eu estava explicando no começo, a IA nada mais é do que ela pegar vários dados e conseguir aprender por meio desses dados e me dar uma receita ali pronta com o que já existe na internet. Então, se foi um caso que ele já é bem estudado, ele já é fundamentado, ela vai me dar essa resposta com uma probabilidade de erro muito baixa. Agora, se eu estou num caso muito complexo, que tem várias vias de informação, a probabilidade de começar a ter erro é maior. Eu vou falar para vocês da DIL depois. Eu conheço o Caio, que é o fundador da DIL, que é uma IA. Desculpa. É uma IA para a gente conseguir ler Google Ads, tráfego pago. Eu falo sim, pode deixar, doutor José. É uma IA que consegue olhar para o que a gente tem de radiografia sem ser tomografia, né? Só o 2D. E aí, como é que ele fez? Ele contratou vários radiologistas e ficou ensinando para essa IA, até o ponto que ela conseguiu entender e compreender o que é o dente, o que é o problema ali de cálculo. E aí ela começa a dar a resposta sozinha. Aí imaginem que apareceu, ela aprendeu com as radiografias, perdão, do Brasil. Aí eu vou para a China. Poxa, China, boca é tudo igual, mais ou menos, né? Porque lá a gente tem um outro país, outra raça, a gente tem achados anatômicos diferentes. A probabilidade dela dar erro dentro dessas radiografias é muito maior. Então é isso que são esses vieses. Ela não consegue se adaptar muito bem sem ter dados para conseguir fazer isso. Não existe adaptação, na verdade, só existe dados e essa leitura e ela dá a resposta para a gente. A gente tem esses riscos regulatórios gerais, então tem um viés de automação. Quando eu automatizo tudo, se tiver um erro na ponta, esse erro ele se perpetua e aí eu vou ter no final algo que não tem nada a ver com aquilo que eu queria. Isso acontece muito quando a gente automatiza a mensagem e essa mensagem ela vem com algum dado de texto ali para fundamentar nessa IA errada. E aí esse erro se prolonga também. Então, eu preciso tomar cuidado com isso. Eu preciso entender que esses algoritmos, eles não são tão transparentes como a gente gostaria. E aí a gente não sabe muito bem explicar para o paciente por que a IA respondeu aquilo. Então, vocês que vão ser
de fato, o registro de segurança para esse paciente. Doutora, eu vi na IA que possivelmente esse defeito ósseo pode ter risco de câncer. Poxa, vocês vão precisar trazer segurança para o paciente, porque esse paciente ele não entende nada sobre o que ele viu, ele não entende por que a IA falou aquilo para ele, e nem você vai conseguir responder por que a IA falou aquilo. Então a gente precisa sempre estar estudando, estar analisando o que é a resposta que ela deu, e a partir dali a gente tem uma linha de pesquisa, mas não dá para a gente confiar dessa forma cegamente. Depois a gente tem esse desafio de responsabilidade civil, que é onde a gente entender dos erros de diagnóstico. Se a gente for fundamentar só na IA, eles vão cair em cima do dentista, não vai cair em cima do desenvolvedor sobre a empresa ou algo do tipo. E por último, a gente tem o compartilhamento de dados, né? E essa falta de regularização, padronização, elas estão no mesmo caminho aí. Talvez vocês já tenham visto em noticiário, algo do tipo, que a IA ela pega dados de toda a internet. Ela está sendo ensinada com que tudo que está em acesso à internet, porque nada a gente consegue registrar. Quando eu coloco uma foto sobre um sorriso que eu fiz na internet, eu posso estar ensinando IAs sobre como funciona o sorriso daquele paciente, que tem aquela altura, que tem aquele tipo de rosto, aquele tipo de dente, a ser um sorriso mais natural. Então, isso, quando eu estou alimentando a IA, eu estou fornecendo para ela mais dados também. Então, é importante que vocês pensem nesses dados sigilosos, principalmente com o nome do paciente. A LGPD, essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela está aí há muito tempo, né? E ela sempre fala sobre a gente deixar anônimo os nomes, os dados comprometedores, principalmente de saúde. E aí é importante a gente sempre que for falar sobre isso, ou a gente está gravando essa reunião, essa consulta, a gente tentar deixar anônimo esse paciente aí para esses dados não terem o risco de vazar, porque no mínimo a gente está alimentando a IA, mas o risco de vazar é muito pior, e aí isso é muito ruim para todos nós, né? E aí o que a IA já está fazendo hoje na odontologia? Hoje, pessoal, ela já está conseguindo trazer diagnóstico operatório, então, algoritmo que consegue detectar cárie com antecedência, problemas radiculares, problemas de redução de ossos. A gente já tem precisão muito alta na orto, e aí vocês sabem que os scanners, eles têm as integradas, né, que conseguem ali, com um clique, desenvolver formas e movimentações que é muito simples para ele, que cada vez mais dentistas estão alimentando e ajustando eles. Depois a gente tem a dentística também e a periodontia, com perda óssea e análise de perda óssea. Então isso já é uma realidade, eu acho que vocês entendem muito bem essa parte dentro da odontologia digital, e já está sendo possível criação de próteses e cirurgias guiadas só com design de escaneamento e a IA indo lá e fazendo isso automaticamente, né? Isso todo ano acontece aquele congresso lá na Alemanha, isso já estava acontecendo no último congresso. Teve stands e stands muito grandes, recentes, que estavam falando sobre isso. Então, isso aqui já é uma realidade muito grande dentro da odontologia. Então, o que eu estou mostrando para vocês é o básico, é o que vocês precisam se aprofundar para hoje. Mas tem coisa muito mais profunda e é onde vocês vão ganhar mais tempo. Aqui, a gente está falando de análise de prontuário de paciente, montar apresentação, coisa de 1 hora, de 40 minutos, quando eu já tiver afiado. Análise clínica de exames, que é onde eu ia falar da IDIL para vocês, que é uma ferramenta em que eu coloco lá dentro imagens, né? Eu coloco lá dentro
a própria radiografia e ele me fala o que é o tratamento que eu preciso fazer, como eu posso... Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui para mostrar para vocês. Não deu. Como eu posso acessar essa... Vocês podem depois, quem está aqui na aula, eu vou pedir para o Felipe depois o nome de vocês, e aí eu vou pedir lá para o Caio dar para vocês pelo menos algumas radiografias para vocês testarem. Então, vocês pegam a radiografia, seja periapical ou a panorâmica, coloca aqui dentro, e lá vocês vão ver, é bem simples, ele vai falar o plano de tratamento, as possibilidades de diagnóstico, ele vai falar aonde tem lesão óssea, aonde eu tenho um cálculo, aonde eu tenho possível canal para ser feito. Então, aqui a gente consegue ganhar muito tempo também, em que vocês vão usar para, de novo, pensar na parte estratégica da clínica, em gestão de processos de qualidade, em acompanhamento dos atendimentos, em análise de prontuários dos dentistas da equipe. Quem de vocês aqui, dá um joinha para mim, trabalha com outros dentistas, com dentistas parceiros dentro da clínica de vocês? Vocês trabalham, a maioria trabalha, aí o Felipe. O que acontece, Felipe? Quando eu estou em consultoria, muitas vezes, um dos maiores gargalos financeiros de perda de dentista que está indo, de dinheiro que está indo para o ralo, é retrabalho. E não é retrabalho, muitas vezes, do dono da clínica, é da equipe. Então, supervisionar a qualidade de atendimento dos outros dentistas é manter um padrão de qualidade, que é algo super importante para uma marca e para uma clínica que vai ter longo prazo de vida. Porque uma coisa é eu ser atendido pela doutora Marina. Outra coisa, de repente, a doutora Marina ela tem um recém-formado, e aí o recém-formado ou não passou por um teste de padrão de qualidade, ou não foi bem explicado para eles os passo a passos, e ele não me atender tão bem. E aí eu tenho uma indicação que não vai acontecer. E aí todo o fluxo do paciente, que poderia ser um fluxo infinito de pacientes, de clientes sempre chegando, em uma indicação direta, não vai acontecer porque eu não tive esse padrão de qualidade. Então, supervisionar isso para eu ver se não teve retrabalho, para eu ver quantas consultas ele levou para fazer tal coroa, fazer tal procedimento, para eu verificar se esse paciente ele foi receber de fato a prótese ou a placa, ou enfim, o trabalho que chegou do laboratório. Então, é aqui, de novo, que eu preciso dedicar um tempo para saber se está funcionando diretamente. Reunião de feedback com a equipe, posso usar a IA. Então, a gente pode gravar uma reunião interna com a equipe e dali eu tirar pontos que eu combinei entre mim e o Gustavo, que na próxima reunião eu vou checar com ele se ele fez tudo certinho, se ele está cumprindo os prazos, se ele falou para mim sobre os objetivos que ele tinha com número, se a gente conseguiu atingir. E aí eu usei e de repente gravei essa reunião eu passei para a IA, e aí ela falou para mim, ela criou uma pauta para mim, uma ata para mim, para depois a gente checar. Promover treinamento interno e atualização da equipe. Então aqui eu posso pesquisar locais para da onde posso pesquisar o professor, posso entender melhor as dificuldades internas e perguntar para a IA também como eu posso treinar, como posso dar orientações ou atividades. Então aqui é onde de fato vocês precisam dedicar mais tempo. É como eu falei, que vem lá do livro, a tríade do tempo. O que é importante é onde eu dedico a maior parte do tempo. E, infelizmente, aonde que mora o perigo, aonde que mora o adoecimento dos dentistas, que eu já vi muito aí ao longo da minha carreira, é quando a gente só fica no atendimento o tempo inteiro. Diferente de vocês que estão aqui para aprender um pouco mais, mesmo
numa terça-feira, 8 horas da noite, estão aqui buscando entender um pouco mais sobre IA. Se a gente parar só para ficar atendendo o tempo inteiro, prontuário e tudo mais, a gente não tem essa progressão e tem sempre esse cansaço. E a odontologia é uma profissão que pega muito no corpo. Então é preciso a gente se equilibrar, é preciso vocês entenderem que tem que focar nessa parte importante, ela é a principal, e eu tenho que fazer aquilo que é urgente, aquilo que é esse atendimento, é a venda, mas eu tenho que ter uma perspectiva de longo prazo. De repente, eu tenho que me fazer dentro da clínica substituível. Um dos grandes pontos que eu já vi, ó, um grande professor da faculdade. Infelizmente, ele teve que se afastar por uma questão de saúde. E hoje a clínica, ela precisa de outra pessoa para substituí-lo, mas eu não tenho ninguém, porque ele não se fez substituível. Ele não se colocou para outra pessoa conseguir, ele não passou esse bastão. E aí a clínica, que tem um nome e uma história incrível, não consegue aproveitar isso porque não teve ninguém para substituir. Então, a gente precisa trabalhar para que isso não aconteça. Vocês precisam se organizar para que isso não aconteça. E aí é preciso fazer plano de carreira para os dentistas, é preciso fazer plano de carreira para a secretária, é preciso entender o que de verdade esse paciente está ali querendo atendimento, como que eu faço, o que do meu atendimento faz ele se encantar e reproduzir isso para outras pessoas. Essa gestão de processo de qualidade, a gente pode usar o Notion, que é uma ferramenta incrível para documentar e, de repente, fazer um onboarding de outras pessoas, de outros colaboradores, outros dentistas dentro do Notion. Deixa eu mostrar o Notion aqui para vocês. O Notion é uma ferramenta bem simples. Aqui, ó, já vou abrir um artigo que é ampulheta de vendas da ABCX. Então, eu criei esse Notion aqui e coloquei aqui vários pontos para que quando outra pessoa entrar na BCX e eu vá explicar para ela como é que funciona a minha captação, Felipe, que muitas vezes você perguntava para mim, tá aqui, tá tudo explicado. Porque eu tenho isso aqui organizado. E aí eu tenho os contratos, eu tenho um texto. Isso aqui eu posso usar IA também. Eu posso usar IA, aqui dentro tem uma IA que eu posso ir escrevendo, eu posso ir falando, desculpa, e ela vai digitando. Ou eu posso usar um Gemini, um ChatGPT, só não um Copilot. O Copilot é muito ruim, tá, gente? Eu coloquei ali entre os exemplos, mas a IA da Microsoft, ela é bem, bem fraquinha. Vocês viram que ela nem tá ali segmentada entre as mais inteligentes. Mas eu posso usar qualquer IA, porque eu vou falando para ela, olha, quando eu vou atender o primeiro paciente, eu faço de tal forma, e eu descrevo. E aí eu peço no final, coloca isso de modo que eu vá fazer um artigo no Notion. E ele vai formatar tudo, copia e cola aqui, pronto. Aí entrou um dentista novo, quero falar para ele como que tem que ser a primeira consulta. Ele vai ler, ele vai entrar aqui e vai ler e pronto, tá pronto para ele. Ele vai saber como conduzir. Ele vai saber como fazer. Pelo menos a leitura, né? Depois a gente tem que treinar. Eu tenho que ver como é que ele faz. Eu tive um projeto aqui na BCX que, olha só, a gente colocava câmera, inclusive com microfone, dentro das clínicas. Essa gravação, logicamente, ficava interna, era avisado os pacientes. E eu conseguia acompanhar esses dentistas para saber se eles estavam seguindo o protocolo de primeira consulta. E a gente conseguiu aumentar muito, só com essa dinâmica, aumentar muito o faturamento da clínica. Porque eu ia lá, conversava, perguntava se estava fazendo daquela forma, se estava apresentando os valores daquela forma, se tinha um caminho ali que estava segmentado, isso para aquela clínica que era de um investidor, era uma clínica de franquia, deu muito certo. Então, padronizar processo dentro da odontologia é importante. Uma coisa que é importante vocês saberem, vocês não podem padronizar conduta, né? Assim, o dentista, se eu for trabalhar para vocês, eu posso ter a minha conduta, eu posso falar para o paciente que está, de repente, com parodontite agressiva, passar a receitar um antibiótico. Tem alguns dentistas que não receitam, mas isso é a minha conduta. Eu fui formado e tenho liberdade para isso, mas o processo
eu posso seguir da forma que vocês solicitaram, porque eu estou dentro da clínica de vocês. Tudo bem? Promover treinamento, então eu já falei sobre isso. Implementar ferramenta de automação, comunicação e captação de paciente. Aí aqui a gente tem um Gustavo que me apresentou uma ferramenta que ele fez junto com o Felipe aqui de parceria. Foi incrível. Existem ferramentas open source, que é o que eu acredito que o Gustavo usa, que ele é especialista nisso, mas existem ferramentas já prontas no mercado que fazem isso também, desde ferramentas que tem parceira como o Meta, que tem parceiras outras IAs, que o que ela faz? Ela basicamente vai entrar dentro do site ou vai entrar dentro da API do WhatsApp e vai ser um atendimento ali para o paciente. Isso evoluiu muito, né? Essa parte, há uns 2 anos atrás, conversando com um amigo, ele me falava que tinha muita alucinação as IAs, elas inventavam coisas durante o atendimento. Então, ele não tinha pediatria lá. Eu chegava lá e falava, eu quero tirar o meu terceiro molar. Ela falava, eu tenho 12 anos. Ela falava, não, aqui a gente tira sim, pode vir que a gente tira. E não é bem assim, né? Então, isso evoluiu muito. As IAs, elas conseguem fazer essa automação muito fácil. O Felipe tá falando aqui, inclusive eu tava com ele aberto aqui, viu, Felipe? Porque eu já apresentei o trabalho do Gustavo para uma galera, mas se a gente entrar aqui no site da Ômega, e vocês forem aqui, ó, agendar via WhatsApp, quem vai responder vai ser uma IA, né, Gustavo? Quer abrir o microfone aí, Gu? Você que é o pai da criança, explica aí. Isso. Acho que só um segundo aqui. A Ômega tem um fluxo especialmente de pacientes bem grandes, assim. A gente recebe como 300, 400 pessoas no WhatsApp por dia, e era bem desafiador dar conta desse volume de atendimentos com o time de recepcionistas, que também atende aos pacientes e dentistas nas próprias unidades. E aí o que a gente fez foi implementar agentes de IA que respondem, que são treinados com informações da Ômega. E aí, para ser bem prático, assim, quando eu quero dizer treinar, são literalmente documentos de texto em que você escreve todos os limites do que serviço que você presta, quais são os preços, de que forma que os preços precisam ser apresentados, quando que os agendamentos podem ser feitos, e aí a gente alimentou os agentes da plataforma com todas as informações necessárias e, obviamente, foi corrigindo ao longo dos primeiros meses. E hoje, 30% de todo o volume de agendamentos que é feito já é feito diretamente por IA, então não demanda atendimento humano. E o restante todo, os agentes fazem uma triagem, respondem perguntas iniciais, e quando eles não conseguem mais resolver ou o paciente quer conversar com o humano, a conversa é transbordada. E aí, coisas interessantes, assim, a gente conseguiu diminuir o tempo de atendimento de 30 ou 40 minutos que os pacientes passavam esperando para 2 ou 3 minutos, que é o que as atendentes levam hoje, dado que elas recebem muito menos dúvidas, e também tem acesso direto, uma vez que quase que o time ainda está lá trabalhando, mas ele atende aos casos que realmente são mais complexos e precisam de uma atenção especial. Tudo que é simples, trivial e que pode ser respondido diretamente, passar o endereço, explicar que uma radiografia panorâmica não tem agendamento e coisas desse tipo, não demanda mais atenção humana. Tudo é feito pelo agente, e eu sugiro testarem, assim, acho que eventualmente você sai um pouco do script, e aí a gente corrige isso com as pessoas que observam o agente, mas no geral é um atendimento bem cordial e bastante resolutivo. E o mais legal, turma, é que ele é personalizado, né? Não é aquele bot que fica fazendo
Mas Mas sim, sempre o mesmo atendimento, ele ajusta as respostas de acordo com os inputs que vêm dos clientes, então com as perguntas que chegam, e o mais legal é que a gente ganhou um atendimento 24/7, né? Então, isso é um independente ponto se importantíssimo. é de noite, de madrugada, esse final de semana, quando alguém manda mensagem para a nossa clínica, ela é respondida na hora pela inteligência artificial. Eu vou colocar aqui na tela um estudo sobre isso aqui, ó, tempo de espera no atendimento e satisfação dos usuários. É um estudo bem recente, não está aparecendo, deixa eu apresentar de novo aqui. É um estudo bem recente, ah, que fala o quanto que esse tempo ele ser menor que 15 minutos é importante para satisfação e para o rápido agendamento. Depois de 15 minutos, qualquer pessoa que estiver considerando, claro que não foi uma indicação, tá? Levando em consideração que vocês, por exemplo, o Dr. José está fazendo uma campanha no Google Ads. Aí, Dr. José, eu encontro a sua página, eu encontro o seu anúncio, eu clico lá, é 8 horas da noite, ninguém vai me responder. Eu possivelmente vai me responder amanhã, a possibilidade de eu ter ou encontrado, porque o Google ele é muito rápido, ele é para eu acessar agora. Se ninguém me responder ou vai demorar para me responder amanhã e eu tiver com uma dor, eu vou para outro lugar, eu não vou esperar. Se fosse uma IA, o contexto que você mandasse ali para o Gustavo e tudo mais, essa IA ia explicar, olha, você tá com dor e tal, de repente você pode colocar uma bolsa de água de gelo, você pode, de repente, fazer tal bochecho, você poderia escrever uma conduta, sabe, para esse paciente. E esse paciente esperaria você e você atenderia essa urgência amanhã. Mas ele não foi atendido, ele tá com dor, ele vai procurar outro dentista, é fato. Então, essa espera e esse agendamento ser rápido, ela é super importante. Eles estão falando agora de coisa de 30%, mas eu acredito, Gustavo, que isso é muito das indicações, sabe? Do que o Felipe recebe. Porque se vocês recebessem indicações de pacientes muito jovens, seria muito mais 30%. Os pacientes jovens, doutor Juliano, não sei qual que é o que você está buscando aí dentro das suas campanhas, mas paciente jovem geralmente não agenda dentro do horário comercial também, tá? Eles agendam fora do horário comercial e eles buscam esse atendimento direto. Ali no botão da Ômega, eles têm ali um agendamento direto. Pode falar aí, Gustavo. Não, eu peço desculpa se eu repeti alguma coisa, mas o Dr. José perguntou de Google Ads e campanhas. Acho que, no geral, doutor, a gente, especialmente no negócio de radiologia, aqui a gente entende as campanhas de mídia paga como bem transacionais. O que eu quero dizer com isso? A gente precisa aparecer em primeiro na nossa região, ou sempre que possível em primeiro, apresentar um site que passe confiança, que explique quem são os profissionais, o tipo de exame que a gente realiza e tudo mais, que eu acho que é semelhante para um dentista, né? E atender rápido, corretamente e bem o paciente. Então, uma das coisas que mais fez diferença para que a gente ficasse seguro de investir mais dinheiro nas campanhas e fazer mais agendamentos por mídia paga foi justamente consertar, não vou dizer consertar, mas foi aprimorar o processo de atendimento, melhorar o tempo de espera, porque isso muda muito a conversão e deixa o seu dinheiro mais eficiente, mais bem investido. Para cada R$ 1.000 que você coloca lá, você retorna, 10, 20, 30% mais agendamentos, mais pacientes, e isso faz o retorno ficar muito melhor. Então, acho que tem sim um desafio de fazer mídia paga, se posicionar, ter um bom site, mas a rapidez e a forma com a qual você vai atender os seus pacientes, que é um pouco do que o Alex passa aqui sobre a jornada, etc. Acho que é muito importante, ou talvez mais importante do que rodar o anúncio e o que vai estar lá no site. Eu costumo falar que é como acidente de avião. Nunca é uma coisa só, o sucesso.
né? E a gente ter sucesso dentro de uma estratégia, dentro do que a gente está pensando, nunca é um ponto só. Não é só a gente chegar lá e colocar muito dinheiro no Google ou muito dinheiro na Meta. Precisa de uma infraestrutura. Não é só sobre a gente ter uma clínica com marketing sensorial incrível. Preciso ter um atendimento muito bom. Eu preciso que a secretária entenda da outra pessoa. Por isso que eu estou falando tanto e batendo tanto aqui nessa tecla do que a gente consegue controlar, no que vocês conseguem dedicar tempo para olhar esses números. De verdade, na maioria das vezes, dentro da minha consultoria, o que eu mais trabalho é com a educação dos donos da clínica. E eles quase que toda semana sentar lá, olhar os dados, eu explicar para eles de onde vêm esses dados, e daí a gente tirar estratégias. Porque no final é sobre a gente entender que eu colocar um pouquinho aqui de esforço maior dentro desse atendimento, dentro de um site bem feito, dentro de ter uma identidade visual também, né? Porque ali o Gustavo construiu o site da Ômega respeitando super identidade visual, respeitando uma estética própria da Ômega, que isso é importante quando eu entro lá dentro da clínica também. Então, é tudo esses tijolinhos que a gente constrói para a gente ter resultado. Não tem resultado rápido, não tem resultado sem trabalho duro e sem a gente construir isso aos poucos. Então, pessoal, indo aqui para o que é urgente, mas menos importante. Organização de limpeza e limpeza de material, limpeza de equipe, comunicação com os pacientes, isso tudo aqui eu vou delegar, certo? É claro, poxa, eu comecei a clínica ontem, né? Eu sou recém-formado. Eu vou limpar meu material, não tem problema nenhum, né? Eu vou fazer a limpeza da equipe, não tem problema nenhum, mas eu tenho um planejamento para delegar. Em algum momento vai entrar outra pessoa e vai fazer isso por mim. Fluxo de caixa diário, pagar as contas. Muito dentista faz isso aqui e fica preso nisso aqui o tempo inteiro. Isso aqui não é uma atividade importante como eu olhar os dados financeiros, são coisas diferentes. Isso aqui é operacional. Eu chegar lá, olhar a conta para pagar a conta, é operacional. Vocês têm que delegar um setor financeiro. O setor financeiro é super importante dentro da empresa. Agendamento de paciente, organização de agenda, delegar. E criar apresentação para plano de tratamento dos pacientes. Uma das coisas que vocês precisam se preocupar é a experiência de compra. O que a gente está falando aqui, o Gustavo está falando, de agendamento, faz parte da experiência de compra. E experiência de compra é também como vocês apresentam a parte financeira do paciente. Então, dia 28 e 26, desculpa, a gente vai falar sobre isso também. Como que eu apresento? Qual que é a apresentação ideal? E aí eu fiz um script para vocês, que aí vocês vão usar o Gama. O Gama é uma IA de apresentação super prática, que eu chego lá, eu criei aqui algumas, eu chego lá, venho aqui, ó, criar novo, eu falo o que eu quero, como que vai ser. Então, ó, plano de tratamento odontológico, que tem um rascunho que eu já mexi, já tentei em vários outros pontos, ó. Eu vou chegar e vou chegar nessa IA aqui com a apresentação que eu tive desse script, eu pego essa e peço para ele fazer uma apresentação para mim. E aí aqui tá tudo certinho de como tem que ser essa apresentação, vai vir uma apresentação pronta. O que eu indico a vocês? Colocarem fotos próprias, porque o Gama vai usar algumas fotos de IA, pode ficar muito impessoal. Coloquem fotos do paciente dentro dessa apresentação, fotos da boca do paciente dentro dessa apresentação, e aí vocês vão melhorando cada vez mais ela. Então tem slide aqui, a gente vai falar sobre slide a slide, o que precisa ter, então, o início da jornada, as queixas, o que o paciente foi reclamando, o que ele trouxe ali, ele ali, o diagnóstico, a solução da proposta, o benefício. Então, esse benefício aqui é super interessante, porque na maioria das vezes a venda, ela não acontece em cima dos benefícios, acontece em cima do trabalho. O paciente não está comprando o trabalho, ele não está comprando a prótese, não está comprando a placa. Ele está comprando o tratamento, o benefício que aquele tratamento vai me trazer. Então não é sobre eu colocar uma prótese Emax na boca do paciente, uma coroa Emax. O que é a coroa Emax? O que ela me traz de benefício? Por que ela é cerâmica pura?
Por que essa placa ela é digitalizada? O que isso traz de experiência para o paciente? Por que eu estou fazendo uma cirurgia guiada? Qual que é o benefício de uma cirurgia guiada? Então, esse benefício é super importante, esse foco aqui no benefício, e o passo a passo ali, como que vai acontecer, de repente eu colocar o tempo desse trabalho, quantas consultas serão. Então aqui fiz já pensando para vocês terem aí pronto também. Então pego da outra IA, reviso o que ele falou, vejo se não tem nenhuma besteira ali sobre o que eu escutei do paciente, coloco aqui, ele vai me trazer uma apresentação pronta. E aí, o último quadrante é o que a gente não vai fazer. Ou a gente vai fazer, mas em um tempo muito menor, né? É rolar feed do Instagram, é olhar grupos de WhatsApp, do consultório, de emergência familiar, em horário de expediente, é ficar reorganizando estoque de material. Tá essa gaveta, mas eu quero aquela gaveta. Se a secretária ou auxiliar mexeu, trabalhou, ela pensou, e se ela tá ali, ela tem que te ajudar, então ela tem que saber onde está. Ficar conferindo centavo por centavo da caixa, sem eu ficar olhando para o software de gestão, que é onde tem que estar real. São reuniões com a equipe que não tem pauta, ou eu não anotei a pauta anterior, e aí só fica uma conversa. É importante ter essas conversas, tá? Pensando aqui na parte da liderança, é importante vocês terem esses dados do paciente, assim, entender, do paciente não, desculpa, desse cliente interno, né, desse colaborador, entender com o humor que ele tá, como é que é a casa dele, como ele chega no trabalho, mas isso tem que ter uma diretriz, não é só a gente estar batendo papo ali, é atender representante comercial de material que a gente não vai querer usar. Então, valeu, Gustavo, obrigado, viu? Então, esses pontos é para a gente não fazer, é para a gente não trabalhar. E é aqui que muitas vezes rola uma margem muito grande do tempo que a gente não está olhando com propósito. E aí é onde a gente precisa, e aí é um último ponto para eu falar com vocês, antes da parte derradeira ali, onde a gente precisa se reorganizar. Como a IA, no final, tem ajudado para a gente ser menos estressado, para a gente ser mais equilibrado. Isso não é só a IA, né? Se a IA faz eu ganhar tempo na minha clínica, se a IA fez eu, de repente, entender melhor o prontuário daquele paciente, como eu vou vender, e fez uma apresentação mais rápida, de repente pode ter sobrado tempo para eu ir para uma academia, pode ter sobrado tempo para eu voltar para casa e fazer o jantar com a minha esposa, ou com o meu marido, ou comer em família. Essa parte do equilíbrio do corpo, e isso é um ponto que eu comecei a trabalhar dentro da consultoria, tanto comigo, mesmo como com os meus clientes, é super importante. Não existe empresa forte sem dono forte. Vocês precisam, se querem ter alta performance, como se vende por aí, né, um clínico de alta performance, um dentista de alta performance, vocês precisam estar se conectado consigo mesmo e estar equilibrado. Tá entendendo se a parte emocional tá tudo bem, se a parte física tá tudo bem, porque a empresa vai requisitar de vocês tanto quanto o corpo de vocês requisita quando vocês estão fazendo exercício. E escutando podcasts recentes de um neurocirurgião, ele falou que não existe essa distinção que a gente acaba acreditando, ou ela é inconsciente, eu não sei, entre mente e corpo, né? O nosso corpo precisa de uma mente boa, assim como o nosso cérebro, ele ativa melhor quando a gente faz exercício físico, quando a gente está conectado consigo mesmo, quando a gente não está muito estressado. Então, tudo que eu estou falando aqui, por isso que eu trouxe essa matriz de priorização de tarefa, para que vocês aprendam que a IA está do lado de vocês, não para dar mais trabalho, mas para resolver questões complexas e vocês terem mais tempo. Resolver questões práticas e vocês sobrarem mais tempo para vocês terem um físico bom, ter um mental bom, ter um espiritual bom, para que aí vocês, de fato, olhem para a empresa e consigam progredir dentro da empresa. E aí, por último, pessoal, quero falar com vocês sobre uma estrelinha que eu coloquei aqui,
que é oferecer oportunidade de retorno e revisão de tratamento. Aqui é onde a gente abre a caixa de Pandora para a gente olhar de fato para os atendimentos e como a gente pode ter mais lucratividade dentro do trabalhando com a base de paciente. Isso aqui é um estudo da Harvard Business School. Vou abrir ela aqui para vocês, ó. Vou traduzir aqui diretamente para vocês. Então, adquirir um novo cliente é de 5 a 25 vezes mais caro do que manter um cliente existente. E aí, qual que é a questão? A questão é que, se eu não estou olhando para a base de paciente que eu tenho e as indicações, se elas não estão acontecendo, e eu estou precisando de paciente novo o tempo inteiro, tem alguma questão errada na experiência do paciente. E se a gente manter os pacientes satisfeitos e ter uma retenção de cliente, ela é tão mais valiosa quando a gente criar esses pontos de pacientes novos. E aumentar em 5% a taxa de retenção de cliente, eleva os lucros de 25% a 95%. Porque pensem que esses pacientes retidos, eles não são só novas oportunidades, mas eles são oportunidades de indicação. Uma coisa é a prova social. O que é a prova social? É o Google lá. Então, uma coisa é eu ir num restaurante porque eu olhei no Google e eu vi que ele tem 300 avaliações 5 estrelas. Outra coisa é eu ir no restaurante que o Felipe falou para mim que foi e foi muito bem atendido e a comida é boa. Essa indicação, ela tem um peso muito maior. E é essa indicação que aumenta essa margem de lucro. E ela só vem quando a gente olha para a experiência dos clientes. E aí é nisso que a gente vai falar no evento dia 26 aí, né, Felipe? Boa, Alex. Finalizou aí? É isso aí, finalizei. Ah, maravilha. Bom, turma. Bom, primeiro, obrigado aí, Alex, pela aula incrível, pela contribuição. Obrigado para todo mundo aí que ficou até o final. Deu para pegar um pouquinho aí do gostinho do que a gente vai falar no nosso próximo encontro presencial. A gente vai trazer muito sobre a jornada do paciente, mapear todos esses pontos que o Alex falou, né? Desde o do primeiro contato do paciente com a clínica, como ele busca o consultório de vocês, como ele acha, como que ele faz esse primeiro contato, como ele se relaciona dentro do atendimento, como que você extrai mais valor desse atendimento, seja pedindo uma avaliação, seja pedindo uma indicação, né? E como que você faz um fechamento bem feito no intuito de extrair o máximo de valor de cada paciente que vocês atendem no seu consultório e trazendo um pouquinho também de inteligência artificial para potencializar todos esses pontos de contato com o paciente, tá certo? Ó, Alex, tá te mandando Obrigado aí, um Marcos. parabéns aí. Valeu. Bom, não saiam ainda, a gente vai sortear para vocês. Então, fica o convite primeiro, né? Dia 26. Quem não comprou ainda os ingressos, a gente está nas últimas vagas. Já estamos no terceiro lote. Para quem tiver interesse de participar, dia 26, a gente vai estar abrindo a oportunidade de vocês estarem adquirindo os ingressos no valor do primeiro lote, tá certo? Já está no terceiro lote. Para quem estiver aqui, a gente vai abrir a oportunidade de adquirir o valor no primeiro lote. Fica, acho que, se eu não me engano, são R$ 97 o primeiro lote, é só um valor simbólico ali para vocês estarem juntos com a gente, tá certo? E a gente vai sortear agora também um ingresso. Alex, você chegou a ver o negócio do sorteio? Tô colocando aqui os nomes deles. Legal. Legal. Eu vi que até o final ali, eu até tirei um print da tela, tinham seis pessoas, eu acho. Eu coloquei aqui a Marina, a Adriana, Mário, José, a Raquel. Você anotou mais alguém aí? Tem a doutora Adriana, doutor José, doutora Marina, doutor Mário, doutora Raquel. Uhum. Tinha um doutor que ficou... é o doutor que mora lá em Porto Alegre. Ele, acho que não faz muito sentido para ele vir num presencial aqui com a gente.
Mas eu acho que isso aí. Doutor José, você já comprou o seu ingresso desse evento também ou não? Ou você ainda tá sem? Porque senão a gente vai te tirar desse sorteio ou não? Eu te deixo aí. Eu não sei. O doutor tava com a gente aí no último evento. Mas beleza. Posso Como é sortear que você vai aqui? fazer? Você vai sortear Eu vou no. sortear aqui no aplicativo, ó. Vou colocar aqui para vocês Ah, verem. tá. Vou ver aqui. Vocês estão aí? Vocês estão ouvindo? Gostaram da aula? Podem abrir a câmera, dar um oi pra gente. Não sei, deve ter alguém que tá jantando agora também, com a família, mas tá ouvindo aí ao mesmo tempo E a aí, aula. doutora Raquel? Boa. Que Boa bom, gente. noite. Boa noite. Muito boa Eu vou noite. sortear aqui, gente. Já? Então vai. Cruzem os dedos. Quem que E, ó, saiu? doutor José. Doutor José! Ah, que maravilha, doutor! Parabéns, parabéns. Pô, deixa eu tirar um print aqui dessa tela maravilhosa. Que maravilha! Legal, legal. Mas fala aí pra gente, você vai conseguir participar, doutor, do evento? Você vai estar lá com a gente? Com certeza. Senão a gente vai sortear de novo para outra pessoa que vai conseguir Não, participar. eu vou sim, eu vou. Você vai sim? Tava querendo ganhar. Pô, maravilha, então. Você já está Valeu. com a sua vaga garantida, mas quem não garantiu a vaga ainda, tiver interesse de estar com a gente, são as últimas vagas realmente, tá? Vocês têm a oportunidade aí de estar adquirindo ingresso a preço de primeiro lote, R$ 97,00. Eu vou deixar o link lá depois no final do grupo. Quem tiver interesse, é só clicar lá ou chama a gente para tirar qualquer dúvida que vocês tenham do evento. Beleza? Valeu, obrigado. Parabéns aí, obrigado pela participação de todos. Obrigado, Alex. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo tempo. Obrigada a vocês. O que a gente tem de mais precioso, né? E nos vemos lá. Vai ser muito legal. Vai ser bom dar um abraço em vocês aí pessoalmente. O Gustavo vai estar lá também para fazer a contribuição de IA dele. Legal, vai ser ótimo. Fiquem com Deus, viu, turma? Obrigadão. Amém. Um abraço. Valeu, Tchau, pessoal. tchau. Tchau, tchau.